Bom dia, família. A paz do Senhor Jesus a todos. O Bom Dia Família de hoje vai falar sobre a importância da mesa na família. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Luiz Fernando. Ele saiu aqui da igreja, foi enviado a Portugal, ficou 9 anos e hoje ele está de volta aqui para nos abençoar com essa ministração. Começa a criar expectativa no seu coração do que Deus vai fazer e vai ser muita bênção. Pastor Luiz Fernando, prazer recebê-lo aqui. Deus Amém. abençoe. É uma alegria muito grande para nós. O senhor esteve aqui nos pastoreando, foi a Portugal 9 anos, estabeleceu igrejas, contribuiu para o desenvolvimento de famílias e nada melhor do que ter o senhor aqui nessa manhã para poder falar sobre família. Amém. Deus abençoe. Fique à vontade aí, o senhor está em casa. Amém? Amém. Obrigado, Anderson. Bom dia, família. É um prazer poder estar junto com vocês aqui nessa manhã, nesse lugar tão especial, preparado, junto com os irmãos. Quero poder partilhar com você algo que Deus tem falado no meu coração também a respeito da mesa na família. E se você tem a sua Bíblia aí perto de você, você pode abrir no Salmo de número 128, é o salmo que nós iremos meditar juntos nesses minutos, viu? O Salmo 128 é um dos cânticos de peregrinação que o povo entoava a caminho de Jerusalém, a caminho das festas. E ele diz assim, a partir do versículo 1, é um salmo pequeno, então nós vamos lê-lo todos juntos hoje. Diz assim, olha, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra fala que é abençoado aquele que teme e obedece o Senhor, anda no seu caminho. O versículo 2 tem a consequência daquele que ama e obedece. Fala, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa aí começa a falar a respeito da família. No interior da sua casa será como videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Quero meditar com você então, principalmente nos primeiros versículos, porque o Salmo de 128 fala sobre a felicidade, a consequência da caminhada com Deus. E nós poderíamos esperar, talvez, que o Salmo falasse sobre bens materiais, sobre fama, mas ele fala que a principal consequência é a imagem da família ao redor da mesa. Você tem o hábito de sentar na mesa junto com a sua família? Eu sei que são dias de muitos compromissos, muitas responsabilidades, muitas preocupações, mas é uma imagem maravilhosa poder estar junto, olhando nos olhos da esposa, dos filhos, do esposo. E eu vejo aqui também que essa consequência não é imediata. Uma família feliz, plena, ao redor da mesa, ela é consequência de uma vida. A família, ela é edificada, ela é construída e leva um tempo para que tudo isso aconteça e essa plenitude também chegue sobre as nossas vidas. Então, se você quer ter uma família feliz, talvez hoje a sua família esteja passando por um momento difícil, talvez seja quase impossível reunir todo mundo na mesa, mas eu quero te convidar a ouvir essa mensagem, a se empenhar, a se dedicar na edificação da sua casa. Eu quero profetizar que, em nome de Jesus, esse salmo irá se concretizar. A sua esposa dentro da sua casa, feliz, frutífera, os filhos também gozando de plena alegria. E aí essas duas imagens me chamaram a atenção. A esposa como videira frutífera e os filhos rebentos da oliveira. Numa leitura
rápida e superficial, talvez você pense que são palavras bonitas, mas trazem muito significado dentro daquilo que o autor quer nos ensinar. O vinho, ele era o símbolo máximo da alegria e das festas. Sempre quando o povo se reunia, tinha vinho. E o vinho ele representa essa comemoração, essa alegria, e fala que a esposa é como uma videira frutífera, a esposa como aquela que traz alegria para o lar, aquela que faz a casa crescer, desenvolver. Esse é um papel muito especial da esposa. E nós, como esposos, como homens, precisamos promover a nossa esposa para esse lugar de tanta vida e alegria. E a esposa, quando ela está triste, a esposa, quando ela está desanimada, você que é casado, talvez está se preparando, saiba agora que não é fácil. A tristeza da esposa, ela contagia a família toda, e a sua alegria também tem esse poder. A videira frutífera representa também a mulher capaz de gerar capacidade de gerar vida, fazer o lar prosperar e ser acolhedor. A mulher, ela também é muito empreendedora. A mulher, às vezes, a esposa, a mãe, você, mulher que está me ouvindo, às vezes com tão pouco dentro de casa, consegue fazer tanto, com tanta criatividade, deixar a casa em ordem, funcionando e muitas vezes conciliando com o trabalho, com a profissão, com os estudos. É um dom que Deus deu para a mulher, essa capacidade de gerenciar, mesmo com pouco, e fazer muito. Agora tem um detalhe, o texto fala assim, olha, a sua esposa no interior da sua casa. Eu penso que é um lugar de segurança e intimidade. A esposa, ela precisa ser preservada, ela precisa se sentir segura, cuidada. A intimidade da casa, você precisa zelar por ela. A esposa tem alegria, a esposa é frutífera, ela traz o crescimento, mas ela precisa se sentir segura no interior da sua casa. E aí, olhando agora para os filhos ao redor da mesa, os rebentos da oliveira, a oliveira é uma árvore que suporta climas áridos e secos. É uma árvore que, mesmo num ambiente que não é favorável, ela tem resiliência, ela consegue permanecer. E aqui fala que os filhos, eles são como os rebentos da oliveira, filhos fortes, filhos tementes, filhos corajosos, que enfrentam as adversidades da vida. E eu penso que a nossa geração atual, hoje, nós somos muitas gerações convivendo dentro da mesma casa. E às vezes pensamos que a geração anterior foi a mais forte, que o tempo anterior era talvez mais fácil, mas cada geração tem os seus desafios para enfrentar. E os nossos filhos, eles precisam ser resilientes, porque o que está diante deles gera muita ansiedade. A questão do trabalho, as doenças emocionais, os desafios que nós aqui no Brasil estamos enfrentando hoje, os nossos filhos, eles precisam se tornar cada vez mais fortes. E esse é um trabalho que é feito em casa, através da família, através dos pais. Eu penso também que quando a oliveira envelhece, o texto nos ensina isso, e ela vai se enfraquecendo, os brotos eles nascem a partir dessa raiz. Uma oliveira com raiz profunda, uma família, e essa raiz profunda é o quê? É uma raiz em Jesus, é uma raiz firmada na palavra, e aí a partir do casal, a partir do homem, os filhos irão crescer e avançar. Eu vejo aqui uma questão de legado. A história da nossa família não termina em nós. Nós estamos gerando filhos, uma família que irá permanecer, irá pegar da onde nós paramos e ir muito além. Então não seja limitado pelo seu passado, pelas circunstâncias que você viveu, mas busque gerar raízes profundas para que os seus filhos carreguem esse legado.
Talvez você não vai deixar muitos carros, muitas casas, muito dinheiro para os seus filhos, mas mais importante do que o recurso é o legado que você deixa. As marcas, o caráter, o compromisso com o Senhor, conhecer a Deus, é um legado incrível que nós devemos deixar para a nossa família. E a oliveira também era uma das plantas mais valiosas do seu tempo. Olha só quanta coisa boa vem da oliveira: azeite para alimentar as pessoas, para produzir luz. No nosso contexto hoje parece que o azeite não tem tanta utilidade mais, mas para aquele contexto era muito importante. Fazia os medicamentos através do azeite. A unção, os óleos que eram utilizados no templo, no tabernáculo, era através do azeite que vinha da oliveira. Então são filhos que estão ao redor da mesa, que são fortes e são produtivos, eles contribuem para a melhora da vida das pessoas, para a edificação da igreja também. E um outro texto que eu quero ler com você está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O texto diz assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para a gente começar a caminhar aqui para esses últimos minutos, Jesus ele tem um convite. Ele está à nossa porta batendo e ele quer entrar na nossa casa. Talvez para você hoje o tempo de mesa em família é quando alguém faz aniversário. Quando você pensa na mesa, é a mesa de Natal, talvez o frango assado de domingo, mas é muito além disso. A mesa ela é montada e ela é servida no dia a dia. E aí eu coloco uns conselhos práticos para você, né? Tenha alguns pratos ali bonitos, prepare a mesa, sente a mesa para fazer as refeições. Talvez você não vai conseguir fazer todas, mas priorize pelo menos uma vez por dia tempo de mesa com a família. E Jesus aqui, ele traz essa figura de alguém que está do lado de fora batendo na porta. Talvez hoje você não tenha esse tempo de mesa, você não saiba nem por onde começar. E eu quero falar com você, Jesus está batendo a porta. E ele quer sentar na mesa. O texto fala, olha, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu vou sentar na mesa com você. Tempo de mesa com Jesus é onde tudo começa. Talvez você vai pensar assim, o que eu vou falar com a minha família? Coloquei todo mundo na mesa, como que vai ser? Começa você na mesa com Jesus. Porque na mesa com Jesus, nessa intimidade, na oração, você vai poder falar o que está no seu coração e vai ouvir o que está no coração de Jesus. E aí você, homem, você, mulher, irá começar a aprender como discípulo, como se tornar esse cristão maduro, esse líder dentro da casa, da família, que gera uma esposa frutífera, alegre e filhos que são fortes e continuam o legado. E aí, por último, eu quero pensar com você aqui também, o que você vai levar para essa mesa. Para você estar na mesa com Jesus, você precisa ter fome. Muitas pessoas hoje estão negligenciando a comunhão com o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, porque falta fome. Provérbios, capítulo 27, versículo 7, fala assim, olha, quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Enquanto estamos nos alimentando de entretenimento, distrações, nós acabamos rejeitando o alimento espiritual. E aí o que Jesus espera de você hoje é fome. Faça aí um jejum, começa a abrir mão daquilo que tira a sua atenção, que tira o seu foco, que drena a sua energia. Talvez as redes sociais, talvez a ociosidade, e comece a trazer fome para a presença de Jesus. Comece a se alimentar através da palavra, da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos. Nós somos família viva, né? Estamos aqui hoje em Santa Rita, mas somos dezenas de igrejas pelo país, pelo mundo. Talvez você está ouvindo, assistindo esse vídeo e está em qualquer lugar desse mundo. Pode ter uma igreja perto de você. E aí, o ambiente da igreja é onde também nós somos nutridos. Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso alimento diário. Pastor, o que eu vou colocar na mesa para minha família?
coloque Jesus, coloque palavra, coloque o alimento espiritual. E para você que já é cristão, talvez há algum tempo, né, já está congregando, já tem essa família reunida à mesa com você, que bênção, glória a Deus por isso. Eu quero falar com você também, por último, Jesus, ele no ambiente da Santa Ceia, né, ele estava à mesa com os discípulos, ele prepara a refeição, ele traz instruções preciosas para os discípulos, mas depois ele se levanta, pega a toalha, a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Depois do tempo da mesa, vem o tempo de servir o próximo. Depois de estar à mesa com a sua família, sirva outras famílias, auxilie outros, ajude outros na reconciliação, no desenvolvimento lá. Não cuide só da sua família, a sua família é o principal, é onde tudo começa. Mas Jesus nos ensina também que há um momento de levantar da mesa e começar a servir outros. Sirva a sua igreja local, sirva a sua comunidade com aquilo que Deus tem confiado a você e faça muitos discípulos para a glória de Deus. Muito obrigado a todos que me convidaram, me deram a oportunidade de estar aqui. Tem sido um prazer e que essa palavra possa edificar a sua vida nesse dia. Amém?